Olá, amigos! Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje queremos falar de um tema importante que até já trouxemos em outro episódio, mas que é sempre válido recordar e aprofundar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedicou um capítulo inteiro, o de número 21, para estudar uma fala de Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A frase não deixa dúvidas. Jesus nos garantiu: muitos hão de se intitular cristos ou profetas, afirmando serem portadores da verdade e de comunicações superiores. Foi então o próprio Mestre quem nos alertou para a necessidade e a urgência da vigilância. Mas ainda aqui temos um dos pontos em que Kardec e os espíritos que orientaram a codificação fizeram uma contribuição mais que necessária. Diria até que é uma contribuição vital para que a nossa relação com os espíritos não se perca em um fanatismo injustificável, mas também não recaia em um ceticismo soberbo. Fomos esclarecidos de que não apenas alguns encarnados querem difundir o misticismo e o engano, através do charlatanismo ou da prepotência, mas também entre os desencarnados existem os que querem iludir e controlar. Por isso, veremos os espíritos dizerem para Kardec: assim como existem pessoas mal intencionadas na Terra, também existem espíritos mal intencionados, visto que os espíritos são os seres humanos, porém sem corpo visível. Sobre esse assunto, precisaremos sempre nos recorrer às obras fundamentais de Kardec, alicerce sobre o qual toda a doutrina espírita foi apresentada ao mundo. Portanto, aqui buscaremos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali teremos orientações profundamente lúcidas sobre como lidar com uma mensagem vinda do mundo espiritual. Dito isso, repetiremos ainda e sempre: precisamos ter o máximo de cautela com as orientações e mensagens que recebemos do além-túmulo, quer essas mensagens tenham um teor todo pessoal, quer tenham um teor mais geral. Mensagens que trazem muita certeza sobre o futuro, por exemplo, precisam de muita cautela, porque são as que menos podem ser verificadas. Como decidir se o espírito está dizendo a verdade ou não se ele se refere a uma situação que ainda está por vir? Difícil saber. Mas o que queremos hoje é abordar esse tema de uma forma bastante ampla e geral, porque as orientações de Erasto e de vários outros espíritos da codificação valem para todo tipo de mensagem mediúnica. E veja, chamamos de mensagem mediúnica porque não queremos nos circunscrever a mensagens ditas espíritas, as quais também precisam de estudo e análise. Nos referimos, portanto, a mensagens trazidas por videntes, pessoas que leem cartas, adivinhos, médiuns de centro espírita, mensagens psicografadas que são veiculadas em redes sociais e que estão assinadas pelos nomes mais veneráveis e que nos inspiram a maior confiança. Enfim, falamos aqui de todo tipo de orientação que tenha um cunho espiritual, porque a precaução vale para todos. Abramos um parêntese rapidamente aqui. Não estamos dizendo que as pessoas merecem descrédito gratuitamente, não, de forma alguma. A questão aqui é: tenhamos atenção no que foi dito, independentemente de quem tenha dito. Não vale acreditar por acreditar. Aliás, a esse respeito, o livro Libertação de André Luiz merece nossa maior consideração, especialmente no capítulo 11, em que André e Gúbio acompanham uma consulta dada por um médium que, mesmo sem perceber, é completamente enganado por alguns espíritos e passa uma informação falsa. Porém, ele mesmo acredita que está dizendo a verdade. Então veja como o assunto é complexo. O próprio médium pode ser enganado sem saber. Por isso não devemos de maneira alguma, em hipótese alguma, acusar a quem quer que seja, porque os espíritos desencarnados são muito inteligentes e sabem como
e o que fazer para enganar os encarnados, sobretudo os médiuns de que eles mesmos se servem para passar a comunicação. E ainda sobre o capítulo do livro Libertação, vale ressaltar que ele é intitulado Valiosa Experiência, o que demonstra para nós como os bons espíritos lidam com a questão. Ninguém acusa, ninguém julga, eles buscam antes de tudo o aprendizado. O próprio Gubbio diz para André Luiz assim: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Portanto, feitas as observações e tomadas as devidas precauções, para que a nossa mensagem não seja tida como acusação indébita, encerraremos esse episódio lendo algumas falas de Erasto, no item 10 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos possamos refletir em conjunto. Diz Erasto: repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o insulamento. São espíritos quase sempre vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. O que Erasto está dizendo aqui é que muitos espíritos se comunicam e dizem que apenas eles podem se comunicar ou que apenas eles são portadores da verdade, fazendo com que o médium exclua ou menospreze qualquer outra comunicação. E aí Erasto prossegue: em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Recomendamos, assim, a leitura completa da mensagem de Erasto, não para que fiquemos céticos e avessos a mensagens mediúnicas. Não, muito pelo contrário. Leiamos as orientações de Erasto para que saibamos analisar e absorver apenas o que for bom daquilo que nos chega, repelindo a mentira e o engano. É que, como se vê, até no plano espiritual não estamos livres das famosas fake news. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.